Eu também agradeço a senadora Ana Amélia, que permutou comigo para que pudesse falar nesse momento. E que minhas palavras sejam também de desejo de uma pronta recuperação do presidente, senador Eunício Oliveira. Eu fiquei sabendo até antes, senador Cássio, de que estava ele hospitalizado antes da matéria ser divulgada pela imprensa, e a primeira notícia era extremamente grave, porque havia uma suspeita de que ele tivesse sofrido um AVC isquêmico, mas muito bem que não foi isso que aconteceu. Então, quero desejar a ele, não apenas a ele, mas a sua família, a sua esposa, nossa querida Mônica, muita tranquilidade para passar esse momento difícil, porque nós sabemos o quanto um problema de saúde desestrutura uma família. Eu também, como o senador Humberto Costa, venho a essa tribuna para falar a respeito do ocorrido no dia de ontem, não no Senado Federal. Acho que o Senado Federal deu um passo importante, votando duas matérias que vinham sendo muito polêmicas. E demonstramos numa delas não só uma unanimidade, aquela que acaba com a prerrogativa de foro, e na outra um número pequeno de votos contrários no plenário, infelizmente, apesar da unanimidade que nós conquistamos no seio da Comissão de Constituição e Justiça. E me refiro ao projeto de lei do abuso de autoridade que será encaminhado para a Câmara dos Deputados. Mas eu quero falar do que aconteceu na Câmara dos Deputados. No dia de ontem, senhor presidente, desde a manhã até o início da madrugada, a Câmara debateu e votou. Concluiu a votação do projeto de lei que promove a reforma trabalhista no Brasil. Um projeto de lei que mexe em 117 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, mas que, com um único artigo, ele destrói a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Ele rasga a CLT. E os parlamentares, os 177 deputadas e deputados, senador Requião, que votaram contra a matéria, estiveram o tempo inteiro no plenário da Câmara dos Deputados com os cartazes grandes, mostrando a CLT rasgada, a carteira de trabalho rasgada, mostrando o enterro da consolidação das leis do trabalho. Por outro lado, o que nós vimos por parte daqueles que votaram e aprovaram a reforma trabalhista, aliás, replicado por toda a imprensa brasileira hoje, é que o Brasil teria entrado no caminho da modernidade, mostrando que essa reforma propiciará a geração de novos empregos, que essa reforma ajudará, sobretudo, a juventude brasileira, que terá maior flexibilidade na hora da contratação. Ora, senhor presidente, quanta mentira! Aliás, talvez não seja mentira isso, talvez isso seja a própria opinião deles, o próprio juízo de valor que eles têm dessa reforma. Porque eles acham que o trabalhador não tem que ter direito nenhum mesmo. Modernidade para eles, modernidade que eles tanto falam, é o trabalhador não ter direito nenhum. É o trabalhador não ter assegurado na lei aquilo que lhe é de direito, tanto que o principal artigo do projeto aprovado no dia de ontem, ele é aquele que prevalece, que sobrepõe o negociado ao legislado. É o que sobrepõe. E como é que nós temos hoje? Hoje, a legislação brasileira, a negociação não se sobrepõe ao que é garantido à CLT, exceto quando são mais vantagens adquiridas, mais direitos adquiridos, mais benefícios adquiridos nas convenções coletivas ou individuais. Fora isso, o que vale é a CLT. O que eles aprovaram ontem é dizer o seguinte, que a negociação se sobrepõe à legislação, se sobrepõe à CLT, mesmo que sendo para subtrair direitos. Mesmo que seja para subtrair direitos. O que eles aprovaram? Eles regulamentaram numa canetada, eles tiraram tantos direitos que os trabalhadores, as trabalhadoras brasileiras ainda não têm consciência, não têm conhecimento do que aconteceu no dia de ontem. Eles regulamentaram a jornada de trabalho,
propondo a possibilidade, aprovando a possibilidade de uma jornada de até 12 horas diárias. 12 horas diárias, uma jornada de 48 horas semanais. Nós temos hoje 44 horas semanais e uma jornada mensal que dará 220 horas semanais, porque são 48 horas diárias, 220 horas mensais. Vejam, semanais, desculpa, isso é uma excrescência. Eles não apenas estão retirando direito dos trabalhadores, eles estão impondo uma condição uma condição draconiana para trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Se tudo que eles aprovaram é ruim em qualquer momento da nossa nação, da vida do nosso país, ele é letal no momento de recessão, no momento de crise econômica. Eu dizia há pouco ao senador que acabou de deixar a tribuna, senador Humberto Costa, que falava item a item dos pontos aprovados na Câmara no dia de ontem. Eles disseram que é uma vantagem poder fatiar as férias em até 3 períodos. De fato, se analisarmos isso do ponto de vista do livre-arbítrio do trabalhador, é uma maravilha. O trabalhador escolher no período de 12 meses, os meses e os períodos que ele quer tirar férias. Mas não será o trabalhador a escolher. Será o empregador, o patrão, a impor quando e de quantos dias serão as férias do trabalhador. Isso é lamentável, senhor presidente. Contrato temporário, eles deram conta ontem de piorar a lei da terceirização, Reafirmaram o contrato temporário por um período maior, e tiram a exigibilidade da responsabilização da empresa que contrata a outra terceirizada, que não tem mais nada a ver com isso. Então, pioraram ainda mais a questão da terceirização do trabalho no país. E não precisam repetir da tribuna, aliás, saiu uma pesquisa divulgada nos dias de hoje que mostram o quanto os trabalhadores que atuam em empresas terceirizadas são mais prejudicados e têm pior conforto em trabalhar nessas empresas. Mas é lamentável isso que aconteceu. O banco de horas, estabeleceram o banco de horas também, dando um prazo de compensação de até 6 meses para a compensação do banco de horas, ou seja, dificilmente o trabalhador ganhará daqui para frente as horas extras, dificilmente, porque ele poderá ter o banco de horas e depois compensar sem ganhar absolutamente nada. O intervalo para almoço poderá ser de meia hora. Sabe o que significa isso? Significa aquilo que eles disseram recentemente, que o Brasil tem que copiar os Estados Unidos, onde o trabalhador trabalha com uma mão e come com a outra. O que é isso? Fizemos várias audiências públicas e já mostramos o quanto que isso prejudica a saúde do trabalhador. Mas já que eles querem igualar a condição de trabalho no Brasil com a dos norte-americanos, deveriam começar pelo salário, que o salário lá é muito maior do que o salário pago no Brasil. É muito maior. Diz que fizeram uma mudança, senadora Regina, no que diz respeito à situação das mulheres, porque a primeira redação ela permitia a qualquer momento, de qualquer forma, o trabalho insalubre para gestantes e lactantes. Eles mudaram, dizendo apenas não pode no de alto risco, médio e baixo risco pode. Grávidas, gestantes e lactantes, mães que amamentam, mulheres que amamentam. Ou seja, o que aprovou no dia de ontem, senhores senadores e senhoras senadores, é algo lamentável e que chegará possivelmente essa semana aqui ao Senado. E eu aqui já quero entrar na linha que falava o senador Humberto Costa. Eu tenho certeza que a partir da outra semana, da semana que vem, senador Roberto Rocha,
E eu quero cumprimentar o seu partido pela decisão que tomou, fechar questão contra a reforma trabalhista e contra a reforma previdenciária. Isso é muito importante, porque nós não podemos aceitar que haja uma inversão das necessidades brasileiras. A necessidade do país não era começar pela reforma trabalhista, não era começar pela reforma previdenciária. Eu acabei hoje de manhã de abrir um evento organizado pelo Sindifisco, pela Anfip, pelo DIEESE, e eles mostraram de forma clara, no debate da reforma da Previdência, não podemos discutir somente a despesa, tem que discutir a receita. E a Previdência Social brasileira, o sistema de seguridade não é deficitário, não é. Tanto não é deficitário que os deputados já estão instando o presidente da República, esse legítimo, que chegou lá através do voto indireto, a processar o Sindifisco e a Anfip, a processar, dizendo que eles não podem falar agora o governo, pode gastar o nosso dinheiro para fazer propaganda mentirosa, dizendo que ou a Previdência é reformada ou o aposentado não vai receber. E pior, senador Lindbergh, a nova propaganda que eles botaram agora no ar, eles dão como exemplo o seu estado do Rio de Janeiro, dizendo, olha, não podemos transformar o Brasil num Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não está falido por causa dos aposentados. Isso é um desrespeito do governo federal, deste governo, para com a população brasileira e do Rio de Janeiro, principalmente, como se fossem os aposentados do Rio de Janeiro os responsáveis pela falência do Estado. A falência do Estado se deu pela guerra fiscal, pela irresponsabilidade, não só da corrupção, que o povo está assistindo atordoado, mas também de uma política irresponsável, de conceder incentivos fiscais ilegais, de abrir mão de recursos a serem arrecadados pelo Estado brasileiro. Então, veja, podia dar outro exemplo. O Chile fez, há 3 décadas, uma reforma da Previdência, privatizou a Previdência, acabou com o sistema de repartição. Senador Roberto, Previdência não é uma questão matemática. Previdência é o maior programa social de qualquer nação. É o Estado brasileiro garantir àqueles que trabalham a sua vida inteira uma segurança mínima na velhice. Então, é um programa social. O Chile acabou com isso, na época do Pinochet ainda, dizendo que agora vai para frente. Sabe o que está acontecendo? O sistema está falido. A presidente Michelle Bachelet está tendo que aprovar uma lei para uma contribuição solidária, voltar ao sistema de repartição. O povo está na rua do Chile, eu já vou conceder a parte a Vossa Excelência, senador Lindbergh, está na rua. Sabe por quê? Porque a média dos benefícios que eles recebem é de pouco mais de 30% dos salários que eles recebiam na atividade. Isso é grave, é isso que eles estão fazendo no Brasil, senador Lindbergh. Eu concedo a parte a Vossa Excelência. É muito importante, senadora Vanessa, agora foi instalada a CPI da Previdência aqui no Senado Federal. E nós vamos entrar nessa discussão com números, sobre o déficit ou não. Porque as pessoas esquecem que lá na Constituição está estabelecido que você tem a contribuição do trabalhador, a contribuição do empresário e a contribuição do governo. Só que eles tiram a contribuição do governo, está lá expresso na Constituição. COFINS, contribuição social do lucro líquido, PIS/PASEP. Se soma tudo, não tem déficit, porque sistema previdenciário nenhum no mundo se sustenta só com contribuição de trabalhador e contribuição de empresário. Todos têm que ter contribuição do governo. Então, é um debate falsificado que nós temos aqui. Agora, é uma reforma de uma maldade impressionante. Você mexer em benefício de prestação continuada. Sabe quem ganha BPC? Pessoa com deficiência. Idoso acima de 65 anos, que tem uma renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. São pessoas muito pobres. E se mexe nisso. Aumenta o tempo de contribuição de 15% de 15 anos para 25 anos. 79% dos que se aposentaram em 2015 não teriam conseguido se aposentar. Então, é muita maldade. Eu tenho dito o seguinte, que o problema do país, hoje, nós temos que ter uma estratégia central de recuperar o crescimento econômico, proteger os empregos. Eles não. Eles falam só de ajuste fiscal. E a reforma da Previdência é para isso. Agora eu falo, é uma reforma canalha. Não tem outro termo para definir.
Porque se ele fala que o problema do país é o ajuste fiscal, cadê a contribuição dos mais ricos, dos grandes banqueiros, dos grandes empresários? Nenhuma. É um arroxo todo concentrado em cima do povo mais pobre, do povo trabalhador, como se o problema do Brasil fosse um aposentado que recebesse um salário mínimo. 70% dos aposentados recebem um salário mínimo. Eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço ao presidente aqui pela tolerância, mas saio aqui do Senado hoje com uma convicção. Essa reforma trabalhista que foi aprovada na Câmara dos Deputados não vai ter força para ser aprovada dessa forma aqui no Senado. Eu vejo aqui o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, naquele projeto de terceirização que foi aprovado lá por Eduardo Cunha, há mais de um ano. Veio para cá, o Renan Calheiros era presidente desse Senado. Reuniu todos os sindicatos, centrais sindicais, e disse, não, calma aqui, porque o debate no Senado vai se dar de outra forma. E aconteceu isso. Aquele projeto, que era um projeto que punia muito os trabalhadores brasileiros, não foi aprovado. Eu estou convencido que no Senado Federal não vai ser como aconteceu ontem na Câmara. Vai haver debate político e nós vamos proteger direito dos trabalhadores, porque a CLT é uma conquista de Getúlio Vargas, em 1943. Então, eu tenho convicção, líder Renan Calheiros, que aqui as coisas vão acontecer de outra forma. Vai haver debates, as pessoas vão ter capacidade de influenciar e de discutir com os senadores brasileiros. Muito obrigado, senador. Eu agradeço, senador Lindbergh, e incorporo a parte de Vossa Excelência meu pronunciamento, e quero também dizer e cumprimentar o líder do PMDB, como fez Vossa Excelência aqui presente, senador Renan, que tem dito de forma muito sincera, utilizando os microfones desse plenário, da sua posição em relação à reforma da Previdência. Senador Renan, eu sou testemunha que Vossa Excelência pensa assim não é de agora. Vossa Excelência pensa assim já de muito tempo. Vossa Excelência, mesmo quando a presidenta Dilma estava no poder, eu vi o esforço que fazia para estabelecer uma pauta correta. Não dá para reformar um sistema partindo e analisando apenas a despesa. Tem que analisar a receita. Aliás, Arthur Maia, o relator da matéria na Câmara dos Deputados, disse que começaria mexendo com as isenções tributárias sobre os tributos que financiam o sistema de seguridade social no Brasil. E o que ele apresentou no relatório dele? Nada. Não está mexendo com nada. Vir à televisão, senador Renan, colocar uma propaganda, dizer que ou reforma a Previdência ou o Brasil vai virar um Rio de Janeiro, dizendo então que são os aposentados do Rio de Janeiro os culpados. Isso é um absurdo, isso é inaceitável, isso é inaceitável. A CPI está instalada, senador Lindbergh tem razão, ela vai mostrar os números, vai mostrar claramente e nós vamos decidir que caminho tomar. A reforma trabalhista no dia de ontem, senador Renan, eles já estão dizendo que querem que tramitem em forma de regime de urgência. Nós não podemos permitir um regime de urgência de uma matéria tão complexa. Se já era complexo a terceirização, o trabalho intermitente, imagina acabar com a CLT. Não sei se Vossa Excelência me solicita a parte, que eu vejo o microfone levantado, mas se for eu concedo com muito prazer. Eu também estou aqui no plenário para tentar fazer um rápido pronunciamento sobre a reforma aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Eu acho que este Senado da República, ele, sem dúvida, que tem um papel adicional muito importante atualizar leis. Eu tenho dito, repito, que o ideal era que as leis envelhecessem com a sociedade. Como não envelhecem, elas precisam ser atualizadas. Mas uma coisa é atualizar, outra coisa é fazer um desmonte de direitos de trabalhadores conquistados ao longo de muitos anos. Eu acho que o Senado precisa ter serenidade, Vossa Excelência tem absoluta razão, e acho que essa previdência, essa reforma das aposentadorias, ela é equivocada, porque ela parte do objetivo de resolver o problema fiscal do Brasil e não apenas o problema da previdência social. Por isso, as dificuldades, né, e os equívocos cometidos ao longo do seu encaminhamento. De modo que eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Eu agradeço, senador Renan, e faço questão de ficar aqui para presenciar
o vosso pronunciamento, que não será o primeiro, já fez alguns pronunciamentos aqui sobre essas reformas. Eu acho que, em primeiro lugar, o Senado ontem, senador Requião, e eu aproveito esses minutinhos que tenho no final para cumprimentar Vossa Excelência, senador Requião, por ter conquistado, se não a unanimidade aqui no plenário, porque o foi na Comissão de Constituição e Justiça, mas uma grande convergência em cima de um projeto que era polêmico na divulgação e não na sua essência, porque o projeto ele trata de abuso de autoridade, não importa onde esteja a autoridade, pode estar aqui no Senado. É isso que o projeto combate, não mira absolutamente ninguém, mira apenas as arbitrariedades. Então, senador Requião, assim como o Senado deu demonstração de maturidade no dia de ontem, eu tenho certeza que daremos também em relação a essas reformas que chegam antes do que imaginávamos nessa casa. Pensar em votar reforma trabalhista a toque de caixa é querer desconsiderar a confiança que a população depositou em cada um de nós quando aqui nos colocou, para representar os nossos estados, para representar os direitos os seus direitos perante a nação brasileira. A crise é grave e ela se aprofunda a cada dia. Agora não é, exigindo 40 anos de contribuição. 20 anos do trabalhador, 20 anos do agricultor e da agricultora, que não tem salário, que vivem da produção, que é sazonal, não é mensal. Exigir isso, dizendo que é para superar a crise, tenha paciência. Não dá para a gente aceitar, muito menos discutir essas matérias em regime de urgência. Então, eu agradeço, senador Cássio, a Vossa Excelência, mais uma vez, pela benevolência que tem com todos nós, mas comigo em particular. Muito obrigada.